CBN, eleições 2020. E nós vamos à nossa série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Maringá. Na nossa última semana da série, nosso primeiro convidado entrevistado da semana é o pré-candidato Aníbal Bianchini. Ele é do PTC, Partido Trabalhista Cristão. Bianchini é um jovem empresário, atua no ramo do agronegócio, mas também no mercado imobiliário, e é com ele que eu converso agora. Doutor Aníbal, antes de mais nada... Bom dia, Gilson. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio CBN. É um prazer estar usando esse espaço aqui para falar um pouquinho do nosso projeto político para Maringá. O senhor é um jovem empresário e o senhor tem um nome tradicional. Quer queira, quer não, o seu avô tem uma marca na história da cidade. O que leva o senhor a se candidatar a prefeito de Maringá? Gilson, quando eu fui convidado pelo presidente estadual e municipal do Trabalhista Cristão para representar como pré-candidato a prefeito, eu conversei muito com a minha família, com a minha esposa, orei, e o que eu posso te dizer é que eu não quero um dia falar para os meus filhos que política é tudo igual e que as coisas vão ser sempre assim. Então, eu acredito que a gente precisa ter pessoas comuns na política, pessoas como o nosso ouvinte que trabalha, que faz o seu melhor todo dia para gerar riquezas, né, cuidar da sua família e que usa a cidade. Então, nós precisamos trazer essas pessoas para a política, trazer lideranças. Eu sou maringaense, sou neto de pioneiro aqui da cidade, muitos conhecem a história da nossa família e agora estão podendo conhecer um pouquinho da minha. Como você disse, eu sou empresário, eu sou formado em Direito também, aqui pela Pontifícia Universidade Católica, e eu me capacitei no passado, em 2019, na maior escola de lideranças políticas do Brasil. E lá eu ainda recebi o prêmio de destaque do sul do Brasil. Então, isso tudo unindo a carreira que eu fiz nas instituições aqui de Maringá, né? Eu falo que eu fui forjado dentro do associativismo, mas essa passagem nessa capacitação e a minha experiência como empresário me deram confiança para aceitar esse desafio e oferecer para Maringá a minha integridade, a minha energia e o meu compromisso com os resultados que a gente vai precisar. Bom, Aníbal, você sabe que essa pandemia mudou muito a própria pauta da política e da discussão política, que é agora a Covid-19. E sabe também que o papel do gestor municipal é fundamental para administrar todos os problemas que essa pandemia traz e vai trazer no futuro. Como é que você avalia a administração municipal em Maringá diante dessa pandemia? Gilson, eu tenho conversado com muitos profissionais da área da saúde e esse combate aí ao vírus, o SARS-CoV-2, tem preocupado um pouco agora no aumento de leitos de UTI. Mas vamos considerar o cenário pós-Covid, onde a gente já vai ter uma vacina, um controle dessas curvas, e a gente vai precisar focar em vários pontos. Um deles, principal para mim, é a questão dessa população desempregada que só vem crescendo e que as pesquisas apontam para aumentar. Então, o gestor público, eu venho de uma linha do município, né, o poder público ele deve intervir o mínimo possível na gestão, mas ele vai ter que fazer um estudo dessa população e tentar fomentar, incentivar as empresas locais a empregar essa população ou trazer empresas que possam empregar essa população. Porque não adianta você trazer uma empresa de aeronáutica, sendo que, às vezes, o maior número de desempregados é da construção civil ou do agronegócio. Então, é preciso trabalhar nessa linha e também capacitar essa mão de obra, porque, muitas vezes, elas estão há anos na fila em busca de um emprego por falta de capacitação. E nisso nós temos aqui um polo da educação, que é uma das bandeiras que eu mais defendo. Então, usar as nossas universidades, usar o SEBRAE, usar, sim, os sindicatos, para também oferecer. Um exemplo do que eu falo é o setor de tecnologia, que é o único setor que tem vagas em aberto e tem dificuldade de preenchê-las. Falando também, Gilson, na sociedade civil organizada, uma das coisas que me dói, eu vejo muita gente comentando, vamos usar a sociedade civil, a gestão participativa, mas eu queria entender em qual momento que parou de fazer isso, porque antes de eu nascer, eu sou de 91,
a Maringá tem no seu DNA a gestão participativa. Os pioneiros daqui se envolviam, tinham voz ativa, então não é apenas para uma gestão de crise que deve ser buscado as igrejas, os Rotaries, Lions, maçonaria, né, todos os sindicatos. Eu acho que isso deve ser os 4 anos da gestão, ouvindo a população, trazendo ela, e Maringá é um exemplo nacional disso, né? O CODEM, que depois trouxe o próprio Masterplan, quem participa, que eu venho desse movimento, né, desde 2012, então eu posso falar disso com propriedade, e é ali onde eu vejo um papel importante de saber de dentro dessas instituições como elas funcionam e como que elas vão poder, de fato, dar voz, empoderar elas para serem ativos junto com o poder público nessa retomada. É uma das formas que eu vejo isso acontecer. Aníbal, você é um jovem empresário, você participou e participa de movimentos de jovens empresários. Muitos jovens que talvez não tenham condição de ter a própria empresa, porque vem de uma família humilde, alguns se formam, às vezes, com o sonho de ter o próprio empreendimento, e mesmo alguns que são jovens e querem o primeiro emprego. Como apostar numa juventude, numa sociedade que está envelhecendo e que tem uma certa desconfiança quando você pensa de trabalhadores muito jovens ou de jovens empresários? Gilson, essa juventude, até tive semana passada gravando um podcast com ex-alunos meus sobre empreendedorismo. Essa juventude está muito preparada para usar a tecnologia a favor dela. Hoje você começa a ver, através do movimento das startups, que não precisa ter dinheiro para começar um negócio, e Maringá deve seguir o case de Florianópolis, de realmente virar um polo onde fomente essa juventude a trazer, porque com a tecnologia você retém dinheiro aqui, né? Se você consegue ter os e-commerces, trazer dinheiro para cá, você começa a tirar recursos que estavam sendo gastos em outras cidades, em outros países, e concentrar aqui. Então, essa juventude ela tem que ter uma especialização maior. Eu vejo que em outros países já estão colocando programação como um idioma na escola. Então, você vê que é um movimento crescente nisso, e nós vamos precisar de um gestor que entenda desse movimento, que tenha uma facilidade de dialogar com essa juventude para dar suporte para ela poder realizar o seu sonho de ser empreendedor. Aníbal, você colocou lá no começo da sua fala de que você não é muito favorável a essa questão do Estado intervir muito na economia. E, ao mesmo tempo, a gente tem a necessidade de alguns setores que são carências da população. A gente está tendo, por exemplo, problemas com o transporte coletivo com a atual gestão. Também tem uma dificuldade de mobilidade urbana, isso deve mudar bastante depois da pandemia. Uma qualidade melhor de mobilidade urbana, a questão de saúde, educação. Até onde vai a iniciativa privada, até onde vai o poder público nessas condições que são necessárias, básicas para a sociedade? Gilson, muito boa a sua pergunta. Eu vejo que essa questão da intervenção mínima, ela é como se fosse o fim a ser alcançado, né? Então, enquanto há tanta desigualdade, tantos problemas, eu que tenho andado na rua, que tenho falado com comerciante, tenho visitado os bairros, a gente sabe que a realidade está muito longe do que nós gostaríamos. Então, quando eu falo da intervenção mínima, é porque eu busco um dia construir um Estado que não precisa intervir tanto na vida das pessoas. Eu tenho isso como um princípio que eu carrego comigo. Mas eu não posso ignorar essa realidade de você ver situações precárias de saúde, a dificuldade de mobilidade, principalmente para as pessoas especiais, e nesses casos não tem outra forma a não ser o Estado intervir com certeza, Gilson. Aníbal, você tem ainda mais 1 minuto e meio para poder se despedir e falar para os nossos ouvintes sobre a sua proposta. Obrigado, Gilson. Quero agradecer em seu nome e toda a equipe da CBN, que traz esse jornalismo qualificado, que a informações e fake news hoje também tem sido um grande problema. Então, parabenizo toda a sua equipe. E em relação ao nosso projeto político, eu tenho falado que nós somos a geração que terá que lidar com os impactos do coronavírus. Então, eu quero assumir esse compromisso de trabalhar muito. Eu sou um apaixonado por Maringá e, principalmente na educação,
que é a melhor forma de dar oportunidades, como o Gilson comentou, àquelas pessoas que querem se desenvolver, querem empreender. Então, eu acredito muito nessa qualificação. Inclusive, tem um compromisso sério da equipe, que hoje a gente pensa primeiro em quem, depois o quê. Então, acho que a equipe que vai estar junto comigo nessa retomada vai ser o diferencial. E nós precisamos pensar no futuro, porque se a gente não olhar com carinho para o futuro, a gente sempre vai estar repetindo o passado. Essas considerações que eu deixo e me coloco sempre à disposição aqui de vocês. Aníbal, muito obrigado por essa conversa, sucesso aí na sua empreitada. Obrigado, Gilson. Conversei com o Aníbal Bianchini, ele é pré-candidato a prefeito de Maringá pelo Partido Trabalhista Cristão. Ele falou sobre a valorização dos jovens, principalmente qualificação, e considera fundamental que a gente crie em Maringá um ambiente de retomada da economia, principalmente preocupados com pós-pandemia. 10h21.